Fala pessoal, então, para quem não me conhece, me chamo Diogo. Eu já trabalho com desenvolvimento de software já faz muitos anos, né? Tenho mais de 20 anos de experiência. Sou formado em ciência da computação, tenho engenharia, pós-graduação em engenharia de software. Também tenho MBA em gestão empresarial. Inclusive, eu tenho uma empresa de desenvolvimento, né? Pois bem, qual o meu objetivo? O meu objetivo é trazer conteúdo para a galera, tá? Eu pretendo trazer um conteúdo bacana. Eu pretendo trazer uma linguagem simples, que eu particularmente não gosto da linguagem que eu costumo chamar de sopa de letrinhas, aquela coisa cheia de sigla que ninguém entende. Eu tento trabalhar no meu dia a dia com linguagem simples com as pessoas, tá? E, e pretendo divulgar conhecimento, né? Antes de falar sobre o conteúdo desse primeiro vídeo que estou fazendo, eu vou falar da linguagem que eu escolhi para esse exemplo, e provavelmente grande parte dos exemplos que eu vou trazer no canal vai ser baseado nessa linguagem específica, tá? Eu escolhi o Delphi. Por quê? Porque, primeiramente, praticamente ninguém faz conteúdo em Delphi, tá? Se a gente pegar nas redes, o pessoal tá sempre nas linguagens AIP ou linguagens que são gratuitas, né? No geral, é as gratuitas, né? Então, não quero simplesmente trazer um conteúdo e mais do mesmo. Eu sou formado, a minha formação vem do Java, tá? Apesar de eu trabalhar com Delphi, minha formação vem do Java. Então, também não vou trazer conteúdo em Java, mesmo tendo essa formação. Um outro conteúdo que talvez eu possa trazer uma outra linguagem é JavaScript, tá? Justamente para fazer o 8 ou 80 entre o Delphi, que é uma linguagem altamente verbosa, tipada, enfim, né? Aquilo tudo que o pessoal hoje em dia, teoricamente, não gosta, né? Mas eu vou dizer que é uma ferramenta fantástica. E trazer talvez alguma coisa em JavaScript, que é uma linguagem totalmente ao contrário, né? Sem tipagem nenhuma, sem controle nenhum, enfim. Tá? Então, se eu trazer conteúdos assim, vai ser mais focado no Delphi, alguma coisa talvez em JavaScript, porque também JavaScript tem muita gente que está com conteúdo. Então, eu pretendo usar uma linguagem que praticamente ninguém está usando, ninguém está comunicando nela, tá? Apesar de ter essa pouca comunidade, vamos assim dizer, né? É uma linguagem muito usada no ramo empresarial, tá? Eu praticamente pegar aqui na minha região, pegar fora dela, eu conheço inúmeras empresas, empresas grandes que utilizam Delphi, tá? É uma linguagem muito usada para aplicações comerciais, tá? Mas enfim, eu não tô aqui para falar da linguagem, é só para explicar o porquê que eu vou escolher essa linguagem de programação para os meus exemplos. Eu vou tentar sempre falar de assuntos genéricos, beleza? Talvez trazer alguma coisa específica, se tiver um público de Delphi, posso tentar trazer alguma coisa específica do Delphi em si. Bom, vamos lá. Começar o que realmente interessa. Eu decidi, nesse primeiro vídeo, falar sobre paradigmas de programação. Por quê? Porque sempre tem uma animosidade aí nas redes sociais com relação aos paradigmas, principalmente o pessoal de orientação a objetos, tá? Eu vejo que o pessoal de orientação a objetos é dos dois lados. O pessoal que não gosta é muito brigão e o pessoal da orientação a objeto é muito brigão. Eu não vejo o pessoal brigando com os outros paradigmas. Eu vejo os do contra a orientação a objeto e os a favor da orientação a objeto. Então, eu vou falar de todos os paradigmas, apesar disso, né? Pois bem, se nós pegarmos lá antigamente, no início da programação, não digo, né, mas nas primeiras ferramentas de alto nível de programação, basicamente a programação ela era procedural, tá? Isso era um modelo empírico, era procedural, tá? Logo depois do procedural que começaram a surgir as primeiras linguagens orientadas ao objeto. Essa foi, digamos, a segunda abordagem, por assim dizer. Por quê? Porque existia um apelo que a questão do procedural, a coisa era muito repetitiva, tu podia, às vezes, ter uma situação de reaproveitamento. O procedural já era muito código, muito texto. Então, surgiu essa necessidade de orientação a objetos, tá? A orientação a eventos veio um pouco depois, né? Principalmente com interface de usuário, esse tipo de coisa, porque ela está muito relacionada a isso. A procedura funcional, basicamente, surgiu na mesma época. Então, vamos lá. Hoje, não se tem uma briga entre tu usar procedural, funcional, enfim, tá? Mas até um tempo atrás,
principalmente um pouco antes de surgir, digamos, o JavaScript, apesar de ser antigo o JavaScript, o apelo para ele mesmo não faz muito tempo, né? Tu falar em programação procedural, tu tava morto no mercado, cara. Que as empresas queriam orientação a objeto e procedural, não, procedural, tu é ruim. Se tu fala de procedural, se naquela época existisse a rede social para te falar, não, programa procedural, tava lascado, cara. Tu ia apanhar, tá? E hoje não tem mais isso, e tá correto, porque são abordagens, depende do tipo de aplicação que você vai fazer. Pois bem, no mundo real, falando de aplicações, basicamente você vai usar todos os modelos, tá? Então, dificilmente você vai conseguir programar algo 100% numa única abordagem, tá? É praticamente impossível e é utópico, tá? Talvez você poderia usar uma abordagem orientada a objetos, fazer tudo orientado a objetos. O pessoal de Java gosta muito disso, orientado a objetos. Porém, vai chegar momentos que vai ter situações que tu vai criar um objeto para determinada coisa que não faz sentido, cara. Você poderia resolver com uma função ou com um procedimento, né? Ahn, Na minha visão, orientado a objetos é muito válido para entidades, né? É uma tabela do banco, vamos falar muito de coisas assim, tá? Então, trazendo para o mundo real. Uma tabela do banco, algo desse tipo. Agora, por exemplo, vai fazer um controle de segurança, você vai fazer tudo orientado a objetos. É meio estranho, né? Tu vai provavelmente usar um modelo procedural, funcional, parte de sessão de usuário, esse tipo de coisa. Então, fica um pouco estranho, tá? Então, dificilmente você vai programar algo 100% numa única abordagem. Por isso que não faz sentido essas brigas entre um paradigma e outro paradigma, porque não tem sentido nenhum, já que tu vai usar todos eles, basicamente, tá? Ainda conceituando um pouco, hoje tem muita divisão entre back-end e front-end, né? Ah, o modelo, por exemplo, um back-end vai usar muito procedural, funcional, dependendo da linguagem, né? Por exemplo, se o cara trabalha com JavaScript, vai usar muito, né? JavaScript, TypeScript, enfim. Vai usar muito funcional. Funcional, procedural, né? E orientação a objetos provavelmente também, para controle de entidades e tal. Dificilmente o cara vai fazer lá um monte de variável solta, não faz muito sentido, né? Vai ter uma aplicação meio ruim. Mas não vai usar orientação a eventos, tá? Já o cara que trabalha com front, ele vai trabalhar a maior parte do tempo dele sempre orientado a eventos, tá? O que é orientado a eventos? Orientado a eventos é uma abordagem mais focada no usuário. Clique, input de dados, manipulação de alguma coisa, enfim. É coisas que o usuário manipula diretamente, está vendo o resultado na tela. Isso aí é uma programação orientada a eventos. E vai usar também um pouco de procedural, funcional e talvez alguma coisa de orientado a objetos, porque muitas vezes não faz muito sentido. No máximo, tu vai ter tua componentização lá pronta, que dependendo da linguagem que for, ou pode ser algo, um objeto mesmo, como pode não ser, tá? Então depende muito também da linguagem. Bom, eu já dei uma pincelada aqui, então vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho do código aqui, dos exemplos que eu fiz. Então, estou usando Delphi aqui. Delphi, por exemplo, é uma linguagem muito versátil, para quem não sabe, tá? Tu consegue trabalhar com todos os paradigmas de forma bem simples, tá? Existem linguagens que tu não consegue explorar de uma forma tão prática todos os paradigmas. Você vai ter uma mescla ali entre pelo menos três, né? O procedural funcional vai estar em tudo. Aí tu vai ter uma mescla entre orientado a objetos ou orientado a eventos, dependendo do tipo da linguagem. O Delphi tu trabalha com todos esses paradigmas, tá? Bom, vamos lá. Tá, e só mais um detalhe sobre o Delphi, é que eu estou usando a versão Community, tá? Ela é gratuita. Inclusive, eu nunca tinha baixado a versão Community, tá? Eu tenho as minhas versões da empresa que são licenciadas e eu uso a versão Enterprise, certo? Que é o que me atende em número de recursos do que eu preciso lá para o meu tipo de aplicação que eu desenvolvo. Porém, a Community aqui eu achei muito interessante a questão. Ela é bem completa, tá? Eu achei bem completa. Claro, tem coisas que se eu fosse para a questão que eu tenho lá na empresa da Snap e tal, isso aí já não tem, né? Mas se alguém tiver curiosidade em olhar e tal, ela é gratuita. É só entrar no site da Embarcadero, que é quem detém
ou Delphi, e tem lá a versão do RadioStudio Community, tá? Então vamos lá, vamos agora para o que interessa. Então, aqui, eu criei os 4 exemplos de programação para ilustrar, tá? Coisa bem simples, é uma soma de 2 números, tá? Então vamos lá, procedural. Bom, aqui no Delphi, tá? Delphi é orientado a eventos. A principal função do Delphi, quando tu tá lidando com visual, é orientado a eventos. Para quem não acha que eu fiz alguma mágica aqui, não conhece, né? Mas é que eu dei 2 cliques aqui. 2 cliques é porque eu botei na função do clique do botão para fazer a função. Aí, quando eu dou 2 cliques, ele vai para o evento, botão clique aqui, né? Então, enfim. Vamos lá para o soma números procedural, tá? Então aqui eu tenho uma Unity, que podia ser, né? É a classe minha aqui, né? Mas não chega a ser uma classe, né? Enfim, é um arquivo de programação em Delphi. Então aqui o que eu tenho, ó? A minha função está aqui embaixo, ó. Soma números procedural. Eu aumentei a fonte aqui para ficar mais legível, né? Então tem ali soma números procedural, certo? Como é que isso aqui é construído? Basicamente tudo é procedimentos. Cada procedimento faz uma etapa do que eu quero trazer para o meu resultado final. O meu resultado final é trazer a soma, certo? Então eu tenho cada procedimento vai fazer um pedacinho disso aí. Então a questão do conceito do procedural é que ela é uma programação linear, tá? Então ela segue sempre uma sequência, tá? Na procedural tu vai usar variáveis globais, tu vai usar, então assim, depende a forma como tu trabalhar o procedural, ele fica muito complexo, né? Tu vai ter muito código, muita coisa. Então, por isso, eu criar uma aplicação 100% procedural é algo que também não dá. Você vai usar o procedural no dia a dia, mas dificilmente você vai fazer uma aplicação 100% procedural. Tá? Então, aqui eu tenho as procedures, ou podia ser funções, enfim, né? No Delphi ele divide entre procedure, procedimento, função, function, né? Função tem retorno, procedimento não tem retorno. Uma analogia no Java, tem muita gente de Java aí, o void, né? Quando tu declara lá void, seria uma procedure aqui. E quando você bota um tipo, ela retorna, né? Então é uma função. Então seria mais ou menos uma analogia para quem está acostumado com Java. Java que é altamente verboso também como um Delphi, né? Fica uma analogia bem semelhante. Enfim, então aqui eu criei uma série de funções. Eu estou executando isso aqui em console, então eu tive que criar uma função aqui para preparar o console, né? Para receber os meus inputs aqui, porque a minha aplicação é visual. É o Win32 aqui, no caso, eu estou criando. E daí para eu acionar o console, eu tenho que fazer umas particularidades aqui no Delphi. Isso aqui é coisa que eu tenho que fazer aqui na minha linguagem. Então, eu criei um procedimento para preparar o console, criei um procedimento para ler os números, né? Se eu digito ali os números no console. Bom, write ln, read ln, enfim, isso aí tem praticamente tudo que é linguagem, né? Calcular a soma, né? Faz a soma e monta resultado, né? Vejam bem, ó, calcular soma, ela não é uma função, não está retornando dados, ó, está alterando uma variável global, tá? Então, esse é mais ou menos a conceituação do modo de trabalhar procedimentos. Quando começa a ter variáveis, você começa a ter um problema, porque você trabalha com variáveis globais e tal, então, né? É o paradigma mais antigo que existe de desenvolvimento de alto nível, né? Ó, enfim, vamos executar isso aqui, né? Executei, ó, digito número 1, bom, digitei 1, né? Vamos digitar aqui 98. Ó, a soma de 1 e 98 é 99. Pressione para fechar. Beleza. Executou, né? Modelo funcional. Vamos lá para o modelo funcional. Aqui está a minha função principal, né? Que eu estou chamando lá no botão do funcional. E aqui, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho algum texto solto aqui. Poderia estar dentro de um procedimento ou dentro de uma function, se retorna true ou false, caso dê uma exceção na hora de criar o console aqui. Mas botei direto. Tem uma função anônima. O trabalho de trabalhar com paradigma funcional tem a questão de utilizar bastante a questão de funções anônimas, tá? Às vezes não é necessário você criar uma função fora, então você cria uma função dentro do bloco, né? Cria funções anônimas. Vamos lá.
o que acontece aqui? Eu criei uma função anônima para somar, certo? E aqui eu estou escrevendo na tela, dentro da função soma, já estou passando os parâmetros, outra função, que já é a função de ler número. Essa função ler número está sendo chamada duas vezes aqui, ó. Ler número, que é o meu input A aqui, né? E tem o B aqui, ler número novamente, tá? Então estou reaproveitando a mesma função para pegar os dois números e vou escrever no console, tá? Aqui já não é um procedimento, é uma função, vai retornar um boolean, se der alguma coisa errada, retorna false, se der alguma coisa certa, retorna true, né? Então vamos lá, vamos executar. Ó, funcional, vamos botar aqui 5, 6, deu 11. Beleza, retornou true, ó, resultado deu certo. E retornou verdade. Vamos lá, 5 e vou digitar um A, porque eu não botei tratamentos ali se eu estou digitando número, letra, enfim, vou fazer dar um erro, tá? Ó, deu um erro, invalid numeric input, ó, algo deu errado, então não deu certo, né? Então a programação funcional se baseia nisso, você vai ter funções, você não trabalha com variáveis globais, todas as funções têm parâmetros a serem passados, que vão ser computados dentro da função, e toda função tem que ter um resultado. Tá? Esse é o paradigma funcional. Toda função tem que ter um resultado, tem que retornar alguma coisa, né? No meu caso aqui da função anônima, ela retorna a soma. No meu caso da função ler prompt, aqui ler número, ela retorna o que eu escrevi no prompt. E no caso da minha função que executa tudo, ela retorna true ou false se der erro ou se der certo, né? Então, esse é o conceito do funcional, tá? Agora vamos para o orientação a objetos. Bom, orientação a objetos. Aqui temos uma classe, tá? Tem calculadora, certo? Bom, dois atributos, são privados, tá? Aqui private, públicos, que é da linguagem em si, né? Mas outras linguagens tratam da mesma forma. O Java é muito parecido, tá? Então aqui, dois atributos privados, seguindo o padrão, né, vamos dizer assim, convencionado, né, set número, get número, né, set para pegar o atributo, porque eu nunca trabalho com os atributos diretamente, nunca tenho acesso a eles diretamente, né, então eu tenho um procedimento para setar os números e tenho uma função para retornar os números, né. O construtor, create, que é um objeto simples, eu criei dois construtores aqui para ilustrar. Criei um construtor que só inicializa as variáveis com valor padrão, como criei um construtor que eu posso já estar passando diretamente os dois atributos, perfeito? Então são formas de fazer, tá? Pode ter outros construtores, né? Daí isso aí é a questão aqui que você vai sobrecarregando o método, né? Vai sobrecarregando ele. Tem uma função de somar, que isso aqui é, digamos, o meu evento em si do meu objeto, né? O método dele, né? E tenho duas propriedades aqui, que é o que eu realmente acesso. Número 1, número 2, né? Então, quando eu acesso o número 1, certo? Eu quero pegar o valor dele, ele vai me retornar o que está dentro de getNúmero, tá? Se eu setar um valor no número 1, ele vai setar dentro de setNúmero, tá? Então, aqui tá as funções, basicamente, né? Todas elas aqui, né? E aqui tá a minha função principal, né? Aqui, novamente, eu tenho que chamar as funçãozinhas lá do console, preparar o console, porque eu estou usando o console dentro de uma aplicação em 32, aí tem essa particularidade. E aqui está a função. Bom, pergunto número 1, pergunto número 2, crio o objeto, né? Aqui já estou criando ele passando os dois atributos, como eu poderia criar ele assim também, né? Só create. Ele ia inicializar com 0, e no meu caso aqui eu teria que passar calculadora ponto número 1 recebe num 1, né? Calculadora número 2 recebe num 2. O meu NVIDIA ali está me incomodando, galera. No próximo vídeo eu vou desativar essa notificação. Então vamos lá, número 1, número 2. Bom, então dá na mesma aqui, né? De ter inicializado assim,
ou desse jeito, né? A diferença é que o código fica mais verboso ou menos verboso, enfim. Bom, em comparação às outras abordagens, a gente pode observar que o código fica bem verboso com orientação a objetos, tá? Tu descreve bastante coisa. Então, por isso que aqui entra aquela briguinha que o pessoal tem muito, é, de ter que ou ser tudo orientado a objetos, ou enfim, é um tanto complexo, entendeu? Isso aqui nunca eu ia fazer um objeto para fazer isso aqui. Tá? Eu provavelmente a abordagem que eu iria usar aqui estaria mais próxima do procedural. Na verdade, trabalhando em Delphi não ia ser nenhum outro, eu ia usar orientado a eventos que eu vou mostrar agora. Mas eu não usaria essa abordagem aqui. Eu usaria essa abordagem aqui para quê? Para uma entidade de banco que tivesse muitos campos, por exemplo, uma nota fiscal. Aí eu tenho nota fiscal, né? Ah, aí eu teria uma classe para nota fiscal item, uma subclasse, né? Que para itens, nota fiscal observação e por aí vai. Provavelmente eu teria que inicializar várias variáveis de controle, né? Teria vários cálculos complexos que eu teria que já embutir ali dentro. Então, para isso eu criaria uma classe, tá? Para isso faria um objeto. Agora, por exemplo, a coisa simples, cabe fazer objeto? Não sei. Então, essa é a análise que o desenvolvedor tem que ter, saber o que melhor paradigma aplicar, e não aplicar o framework, né? Que o meu é melhor, porque tem que ser o meu paradigma, ou tem que ser aquele paradigma, tá? Tá, isso aqui eu não executei, né? Vamos mostrar de novo, vai dar o mesmo resultado, né? Todos eles funcionam da mesma forma. Ó, a soma de 5, 6 é 11. Né? Fechou, é isso aí. Tá? E temos um modelo orientado a eventos. E daí aqui entra um pouco diferente. Esses aqui eu fiz tudo console, né? Tudo console. Por quê? Por que eu fiz console? Porque a analogia que eu quero fazer é justamente o que eu falei um pouco mais no começo. O cara que trabalha com back, por exemplo, o cara só faz código, né? Teoricamente é código de console, vamos assim dizer, tá? Fazendo um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Tu não tem visual, é tudo código, tá? Então, assim, você vai usar essas abordagens, basicamente. Procedural, funcional, orientado a objetos. Agora, quando você parte para um modelo de desenvolvimento de front-end, independente que eu estou usando Delphi, mas, por exemplo, se eu estivesse usando lá meu Vue 3 lá, que eu uso no JavaScript, por exemplo, para fazer front, ou o React. React é muito forte na questão de orientado a eventos. São linguagens orientadas a eventos. Estou trabalhando com front orientado a eventos. Por quê? Eu lido com o quê? Com ações do usuário. Tá? Então, geralmente eu tenho um componente, esse componente tem eventos, aqui no Delphi é bem intuitivo, então ele já me mostra aqui, porque ele é uma linguagem, o Delphi é uma linguagem muito orientada a eventos. Então, ele já me mostra aqui, ó, por exemplo, no edit, o que eu tenho? On-change, que é quando troca informação, on-click, contexto pop-up, se eu quero, eu tenho a função de abrir um pop-up de contexto ali, né? Duplo clique, jogar alguma coisa dentro né, drag and drop, soltar e jogar, enfim, tem diversos eventos aqui, passar o mouse, etc. Então aqui, qualquer código que eu botar dentro de um evento desses aqui, ele vai executar conforme a ação do usuário, tá? Obviamente aqui eu não botei nenhum código, né, nos edits aqui, tá? Porém, por exemplo, um código que poderia botar aqui, eu não botei tratamento, só pode digitar números, eu não botei isso, tá? Mas, por exemplo, onde é que eu botaria um tratamento desse? Eu botaria aqui, ó, no keydown, no keypress, pode ser, né? Tanto faz aqui. Num desses dois aqui que eu botaria esse evento, tá? Aí ele não me deixaria, por exemplo, digitar letras, né? Enfim, então, quem trabalha com visual trabalha muito orientado a eventos, tá? Que nem aqui, ó, eu fiz a soma, botei o botão, somar, evento clique, quando eu clicar ele vai somar. E aqui eu só estou recebendo aqui, ó. Número 1 recebe o que eu escrever no edit 1, número 2 recebe o que eu escrever no segundo campo ali, né? Soma e dá o resultado, tá? De todos os exemplos aqui que ficou, porque o Delphi é uma linguagem fortemente orientada a eventos, ela foi meio que criada para isso, né? Trabalhar dessa forma, é o menos verboso do que eu tenho aqui, né? Falando especificamente dessa linguagem, tá? Então, dependendo da linguagem que você for utilizar, também ela puxa para determinada
paradigma, tá? E provavelmente esse paradigma dentro dessa linguagem, ele vai se comportar de uma forma mais resumida, um pouco mais otimizada do que talvez em outras linguagens. Mas praticamente todas as linguagens conseguem trabalhar com todos os paradigmas, tá? Então aqui eu vou executar esse exemplo orientado ao evento. Você vai abrir uma outra janelinha aqui para mim, porque estamos tratando de visual. Vou botar aqui 56, né? Então, é basicamente isso aí, tá? Bom, galera, o que que eu tenho mais para falar? Que a gente tem que parar com esse flame dos paradigmas e entender que a aplicação que a gente for trabalhar, nós provavelmente vamos utilizar todos eles, tá? E a gente querer fazer algo assim 100% único, a gente vai acabar criando um problema na nossa aplicação, porque vai se tornar inviável, vai se tornar uma coisa muito verbosa, ou complicada demais depois da manutenção. Então a gente tem que saber a que destinar cada tipo de paradigma. E recapitulando, então, o conceito dos paradigmas. Procedural, programação linear, né? Cada procedimento faz um pedacinho para chegar num resultado final. Funcional, muito parecido com o procedural, porém, o funcional permite um reaproveitamento de código, né? Porque você reaproveita funções, e o principal ponto é que cada função tem que receber parâmetros e retornar um resultado, né? Eu sempre vou ter parâmetros, computa alguma coisa, retorna um resultado. Orientados a objetos, eu vou criar uma caixinha ali, vamos tentar falar numa linguagem muito simples, eu vou criar uma caixinha fechada, uma série de atributos, cada atributo vai ser responsável por alguma coisa e eu vou ter alguns métodos que vão, digamos, manipular essas coisas, vão fazer alguma coisa com isto, tá? Além, claro, da herança, do polimorfismo, enfim, né, nem vou entrar nesses detalhes, mas, né, a parte do objeto, você pode criar um outro objeto a partir dele. Você pode usar do polimorfismo, que é o que? Tu pode sobrecarregar um método e alterar o comportamento deste método, por exemplo, num objeto filho, né? Meu pai se comporta de um jeito e eu, Diogo, me comporto de outro jeito, né? Então, é mais ou menos esse conceito. Ah, e orientado a eventos que está muito ligado a linguagens principalmente visuais, né? É, ações do usuário, né? Clique, preenche isso, aquilo, passa o mouse, não sei o quê. Isso é orientado a eventos, tá? Dificilmente você vai fugir da mistura de abordagens no dia a dia mesmo, dentro de uma empresa, trabalhando, digamos, no mundo real, né, galera? Então, assim, eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu pretendo trazer mais assuntos, assim, do dia a dia, de conceitos, e espero contribuir com a comunidade de desenvolvimento de software. Valeu aí, até mais. Fui.